Vanaculos! Habito e mini já Milão. Na Mizamba, conta como assistir a XXM. Cá YouTube, como Facebook. Biano, não está contando com o Boa tarde a todos os internautas da televisão Extra Mind, concretamente do programa Ubuntu, um olhar africano. Queremos convidar ao caro estimado internauta que ao longo destes 45 minutos poderemos, de certa forma, debater e analisar assuntos de África. E neste caso, concretamente, vou fazer uma segunda via de um programa, a questão dos hábitos dos mortos em África, como é que é visto, como é que nós podemos olhar para esse cenário, tendo em conta a questão da culturação das campas, da culturação daquilo que são a ancestralidade. E temos convidado mais do que ninguém, melhor pessoa que pode explicar isso é o teólogo ou aspirante à teologia, Meshach Mulani, que ao longo destes 45 minutos, e também o caro estimado internado, poderá de certa forma analisar ao mínimo detalhe e conversar sobre essa questão. Boa tarde mais uma vez, Meshach. Hoje é sábado, provavelmente esteja a passar o final de semana com a família e estamos a passos largos, obviamente, do término do ano, não do término do mês de fevereiro. Hoje é concretamente dia 21. Como é que está a passar o final de semana? Graças a Deus, estou bem. Cumprimento as pessoas que nos ouvem a partir de casa, outros nos seus locais de trabalho. Graças a Deus, o final de semana está a correr muito bem. Cá estamos nós. Muito obrigado por o final de semana estar a correr muito bem. Vamos olhar para a temática na qual nós nos propusemos. Como é que olha para esse cenário, olhando para o lado africano e sobretudo moçambicano? Como é que nós podemos sair desses embaraços? Bom, é um pouco complicado ou difícil, porque há os que já estão saindo por questões religiosas, há os que estão mantendo por questões culturais. Não só por questões culturais, porque aquilo que é o sistema que eles têm de modo de vida. Eles nasceram na prática, até nos dias de hoje continuam na prática. Agora, aos que nasceram naquela prática, devido à evangelização, foram largar algumas práticas culturais. Neste caso, quer dizer que temos duas perspectivas. Tem um grupo de pessoas que foram renegando uma dimensão cultural africana por causa dessa dimensão religiosa. Sim. Isso não entra em contradição à ideia de que você abandona aquilo que é a sua essência por causa do outro? Bom, é assim. Eu muitas das vezes tenho dito aqui que ao olhar a cultura em si, nem tudo na nossa cultura é má, mas nem tudo também é bom da nossa cultura. Daí que as pessoas vão selecionando aquilo que eles acham sendo boa coisa e vão continuar a seguir dentro da cultura. Mas também, no meio a esses, vamos encontrar aqueles que vão fazendo seleção daquilo que eles acham que não é viável, não dá para continuar e vão abandonar, vão professar a outra fé. E para ti, como é que olha para esse cenário? Olha no sentido bom ou no sentido pejorativo? Tendo em conta que estamos a essa fé que é muito explicada, muitas das vezes pode ter uma dimensão ocidental ou oriental. Aliás, estamos agora no período de Ramadã, também estamos no período de Quaresma para os cristãos e para os africanos. Em que período nós estamos? A nossa ancestralidade acha que não tem nenhum interesse? Bom, é assim.
a questão de nossa ancestralidade, a questão dos nossos antepassados, é um assunto muito desafiador. Desafiador porque num dos programas passados falamos aqui a respeito de cultuar os mortos, não é? Aí encontramos que ainda existe um grupo que venera essa prática, porque acreditam que os seus antepassados, os seus ancestrais, irão responder àquilo que são as suas necessidades. E é por essa razão que continuam fazendo cultos aos mortos, missas, etc. Mas no meio a esses também encontramos certas crises familiares devido à prática desse exercício de missas, etc. Em que alguns membros da família encontram-se eles bem financeiramente, saúde, etc. E existem outros que já não, estão a passar dificuldades e etc. E quando isso acontece, começam-se a apontar. É aí onde temos problema. Que dizem que não, ou, por exemplo, nas zonas recônditas, vamos lá falar concretamente da província de Gaza, nos distritos mais recônditos, em que temos mineiros, não é? Em que os mineiros muitas das vezes só voltam no mês de dezembro para passar as festas de Natal e da transição do ano. E aproveitam esse período para fazer cultos aos antepassados. Quando eles vêm compostos para a realização dessa cerimônia. E eles vão e voltam aos seus locais de trabalho e os que ficam acabam tendo algumas desgraças no meio da família. E há uma acusação, que olha, aquele nosso irmão que trabalha na África do Sul, veio cá, fez aquela cerimônia toda, mas era para tirar algum benefício. Roubou a nossa sorte. Ele e a família dele estão bem, porém nós estamos desgraçados, porque ele é que sabe o que está a fazer, ele é que está a nos desgraçar. O sucesso que ele tem é porque está a usar a nós, está a usar a nossa sorte. Então, quando isso acontece, quebra-se essa prática, quebra-se essa cultura. E acontece que as pessoas acabam já alinhando-se às igrejas. Alinhando as igrejas por uns porque creem em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, outros porque são iludidos por esses novos profetas, essa onda de profeta, dessas setas que existem agora, que falam da salvação, etc. Então, acabam, por essas outras razões, acabam abandonando a sua cultura de origem. Sim. Estamos a dizer que as novas seitas religiosas podem fazer com que as pessoas abandonem suas origens. E como é que nós podemos resgatar um conceito muito basilar da permanência dessa cultura nossa antiga e que está a ser abandonada por causa dessas novas seitas religiosas? Essa nossa cultura antiga seria naturalmente seguida se não tivesse consequências negativas. O grande problema é que no meio a isto assistimos desgraça dentro da família. Assistimos mortes, assistimos desemprego, assistimos vários cenários dentro das famílias e que levam a essas pessoas a não mais praticar ou a não mais seguir essa cultura. Porque quanto mais segue, mais presenciam desgraça dentro da família. Quer dizer que está a dizer que a nossa cultura, a nossa identidade, ela é maléfica. Se olhando, é como alguém dissesse que meu pai, porque é curandeiro, meu pai porque não estudou, não tem um contributo significativo. Não exatamente. E por que não olhamos para toda essa dimensão numa lógica nossa africana e interpretarmos que isto é que nos marca?
Porque o Ocidente também tem uma sua forma, o Oriente tem a sua forma. Por exemplo, como eu disse antes, a questão dos cultos dos mortos foi feito com muita profundidade pelos africanos. E repara para um cenário de que agora estamos na época da quaresma para o catolicismo, mas também estamos na época de Ramadã, e que é toda uma dimensão vindo do Oriente e vindo da Europa. E o que é que tem de nus? Se você cultua seu antepassado, você é colocado como um feiticeiro. Por quê? Por que que todos aqueles que cultuam os antepassados têm aí uma interpretação negativa? É porque, deixa-me te dizer o seguinte, Dionildo, e a todos que nos ouvem. O exercício de cultuar os mortos é muito perigoso. É muito perigoso por quê? Porque há um entendimento que diz que, ok, vamos lá. O que leva as pessoas a pior a fazer esse culto? Esse é o primeiro ponto. A pior é porque há sinais dentro da vida do ser humano que diz que não, esse fenômeno não é mais natural. E é preciso procurar entender o que está a acontecer. Quais são esses sinais? É aquilo que eu estava a dizer. Doenças que não acabam. Desemprego, infertilidade, não é? Tudo que traz uma desgraça é olhado na perspectiva de que os nossos antepassados, os nossos mortos, precisam de alguma coisa. É aí quando já se sai, a família vai buscar um curandeiro. Para o curandeiro vir a interpretar ou a fazer com que os espíritos dos seus antepassados saiam e digam aquilo que eles querem, de modo a restaurar a vida desses indivíduos. E quando isso acontece, ou quando isso é mal feito, há consequências. Qual é a consequência? É a morte. Essa é a maior consequência. Quando a coisa não sai bem feito, vai-se assistir ali à morte. Mas também, no meio a esse exercício, há quem ali junta-se essas pessoas, mas não com o mesmo propósito. Com outro tipo de propósito de enriquecer, mas para poder enriquecer tem que haver despejo de sangue. Despejo de sangue é safar ou tirar a vida de outra pessoa. Então, quando o cristão, ou quando as pessoas começam a olhar para esse cenário, acabam ficando desmotivados a exercer essa cultura, porque está a trazer desgraça dentro da família. Enquanto que, quando olhamos para os que abandonam essa cultura, vão se aliar ao cristianismo, tem o consolo de que Cristo morreu por nós e Ele luta por nós, nos salva a todos os perigos. É uma dimensão que tentou rolar da mesma forma sobre a questão da pouca explicação sobre a africanidade e diz que pode levar, de certa forma, à morte. O que sucede é que há pouco domínio da ancestralidade, há pouco domínio da espiritualidade africana por causa de aspectos como esse aqui. Se nós nos colocamos numa posição de um domínio profundo da espiritualidade africana, ainda podemos ter esse cenário da morte ou não. Porque a morte é uma coisa inequívoca. Aliás, é a única certeza que a gente tem na vida. Bom, entende-se de que essa morte não é uma morte natural. É uma morte antecipada. É uma morte proporcionada. Não sei se já ouviu falar de Kukendla. Quando se fala de Kukendla, muitas das vezes
é um exercício que o homem faz para poder enriquecer. Nesse exercício de Gukendla há vários métodos que têm sido usados. Dentre elas, tirar a vida de outras pessoas. Ou não fazer com que outras pessoas fiquem malucos. Então, essas práticas são desencorajadas por causa dessas ações negativas. A morte é sim natural, mas há uma morte precoce, uma morte enviada. Há esse entendimento no mundo espiritual. E quando eles vão lá consultar os seus curandeiros, vão dizer, não, porque teu pai, ou porque seu avô, porque seu irmão fez uma aliança com o Mungone. O Mungone é um espírito dos curandeiros que os curandeiros costumam usar. E essa aliança não foi paga na totalidade. Daí que esse Mungone vai eliminar toda aquela linhagem. E a família começa a se agitar de modo a encontrar soluções de pagar a dívida do irmão ou do pai ou do avô naquele curandeiro. Às vezes isso acontece sem sucesso. Às vezes acontece com sucesso. Para quebrar a aliança celebrada pelo avô com esses espíritos. Neste caso concreto, estamos a dizer que essas mortes que são pré-fabricadas ou pré-colocadas por causa da espiritualidade. Mas por que, da mesma forma que há um ensino com muita profundidade pela colonização, de domínio sobre a Bíblia, por exemplo, por que a gente não podemos ensinar sobre o domínio da espiritualidade africana? Sobre a importância de cultuar os nossos antepassados. Aliás, fazer uma missa, por exemplo, de 6 meses ou de 7 dias, é uma forma de cultuar a cultura dos mortos. Essa foi uma pessoa que viveu, essa pessoa precisa de uma outra forma ser colocada nesse lugar. E isto, vezes sem conta, é colocado de uma forma meio secundária. Nós começamos a falar, começamos a endeusar toda uma perspectiva ocidental em detrimento de uma perspectiva africana. Agora estás a dizer que há essas mortes antecipadas por causa desses aspectos. Por que não se pode trazer explicações profundas? Por que não se pode encontrar anciões para poderem explicar isso, esses fenômenos? Que significado isso tem? Bom, não é porque não existe essa aprendizagem, essa educação. Porque mesmo o próprio curandeiro, se tu sais, vai lá ter com ele vai te explicar ou vai vos explicar como deve proceder todo o processo. O grande problema que encontramos no meio a esse exercício é que há quem quer enriquecer mais que os outros. Ou há quem quer tirar a vida de um para poder se beneficiar. Então, é por isso que não há segurança de dar continuidade com essa prática, porque no meio a essa prática encontramos aqui pessoas com muita inveja, pessoas que querem desgraçar seu próprio irmão do mesmo sangue, da mesma mãe, do mesmo pai. Então, qual é a decisão? Hoje, por exemplo, existem famílias que ainda fazem essas práticas de missas. Mas o que acontece? Mas isso é mau. Bom, se isso é uma característica, é uma forma de exaltar a memória do nosso ente querido, de alguém que de uma outra forma viu conosco. Agora nós vamos entrar que mês de março, teremos Páscoa. Sim. Isso é uma dimensão ocidental. E que é exaltar a imagem de Jesus Cristo. Os muçulmanos estão, de certa forma, a exaltar a imagem de Mohammed. Mohammed é Ramadã, por aí em diante. Os budistas fazem isso. Os asiáticos também fazem isso. Sim. Agora, a discussão é que tudo que a África tenta recolocar, tenta colocar ao dispor, é de uma ou de outra forma, não tem explicação, está fora daqui da espiritualidade normal.
Não, é porque se fosse uma ação que não traz nenhum prejuízo, O cristianismo traz prejuízo. depende. Há pessoas que morreram por causa do cristianismo. Sim. Mas essa morte pelo Não. cristianismo Então, normal quer dizer é que muito diferente. esta morte do cristianismo é menos significativa do que a morte Não, a morte do cristianismo é espontânea. A pessoa se entregou pelo Cristo, diferente da morte da tradição. Porque o que acontece? Teu irmão, disseram a ele lá no curandeiro, que para enriquecer tem que eliminar a você. Bem, vamos segura seu filho, pensamento. Vamos a um breve intervalo e voltamos num breve instante. Quer dizer, o Carlos Tomado de Internata não sai daí. Continue conosco, porque nós acreditamos que estamos a debater um tema que, de uma ou de outra forma, é do interesse de nós africanos, que é uma forma de resgatar os nossos valores e também resgatar a nossa essência e a nossa africanidade. Água é vida, água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice.
Boa tarde, caros tomadores de internato. Voltamos na segunda e última parte do programa. Estamos a analisar a questão da cultuação dos mortos em África, concretamente em Moçambique, que é olhado como de uma forma muito problemática. Um pouco por todo o país temos visto isto e depois é uma prática que era feita, aliás, quando alguém morresse, víamos aquilo que são 6 meses, 7 dias. Agora, por causa desta modernização e do cristianismo, é notório, por exemplo, olhar para que a pessoa seja entrada hoje e depois ser esquecido. Aliás, até algumas campas não serem visitados pelos seus entes críticos, de uma outra forma é um pouco meio preocupante, porque isto não é necessariamente uma marca nossa africana, é de uma outra forma uma marca mais da geopolítica ou marca mais universal. Até que ponto nós podemos voltar para olharmos para esta nossa comunidade como um aspecto importante? Voltamos mais uma vez a este aspecto. Eu acho que o Michak, antes de irmos para o intervalo, estava a querer terminar o seu raciocínio, não sei se ainda quer continuar. Bom, eu dizia assim o seguinte, que olha, temos aquela questão em que a pergunta era por que razão nós temos a tendência de desistir dessa prática de exercício de cultuar os mortos e por que já não existe mais? Eu dizia que, olha, o que está a acontecer é que no meio a esse exercício há quem quer sair beneficiado sobre custa da vida do seu irmão. Daí que, o que acontece? Para ele poder sair vitorioso, o seu curandeiro vai dizer que, olha, meu irmão, eu preciso de alguém da sua linhagem sanguínea. Ou casa dos seus primos, casa do teu tio, ou casa do seu pai. E ele, porque precisa da riqueza, ele deseja ser rico a todo custo, não mede esforço. Entrega seu irmão, entrega seu filho, entrega seu primo. Então, as pessoas já perceberam disso, de que não, nós estamos a morrer à custa dos nossos irmãos, dos nossos pais, etc. Veja só, Tamela, nós encontramos em algumas famílias uns ricos, outros pobres. Tiveram a mesma educação, mesma casa, mesmos pais. A formação foram nas mesmas escolas. Vem a interrogação. Por que eu, que estou pobre, se frequentamos a mesma escola, se saímos da mesma barriga, a sorte que você tem, eu deveria também ter. E entende-se de que aquele endinheirado fez algumas macumbas para aqueles outros ficarem desgraçados. Ou seja, levou a sorte de irmão que contaminou também a sorte dos filhos do tal irmão. Os filhos de irmão também estudaram, mas não encontram emprego, também ficam desgraçados. Quem faz isso? E depois, quando se apercebe-se disso, acabam já não aceitando mais a fazer parte dessas missas, porque são aproveitados nessas missas. Acabam não aceitando mais. Essa é a desgraça de que alguém quer aproveitar-se de ti. É por essa razão, Tamela, que hoje não se imotivam mais as pessoas fazer um encontro de homenagem ao seu avô, de homenagem ao seu querido pai falecido. Por quê? Porque há um entendimento de que nesse encontro da homenagem ao nosso pai, é que ele vai querer fazer outras coisas, que vão safar a vida dos outros, que vai desgraçar a vida dos outros. E não se faz mais por causa disso. Quer dizer, o Ocidente, o cristianismo não faz isso. Diga? O cristianismo, na sua percepção, não faz isso. O cristianismo tem uma celebração a cada ano da Páscoa que estava aqui a mencionar. Mas qual é a ideia da Páscoa? Em Xangana, costuma-se dizer Ivikila Machomulo. Numa tradição direta, significa de que é uma semana de sofrimento.
Mas os teólogos vão dizer que é a semana da paixão de Cristo. Qual é a ideia? É a semana em que Cristo demonstrou o seu amor pelo seu povo, que se entregou à cruz pelo seu povo. Então, aquela semana é uma semana de celebração, de que existe aquele que por mim morreu. Existe aquele que no tribunal divino vai responder por mim. Ele já pagou o meu pecado. Eu já não sou mais pecador, porque existe o Cristo. Então, nós os cristãos celebramos essa graça que recebemos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que olha, hoje estamos salvos. Não porque somos perfeitos. Não porque não somos mais pecadores. Mas existe aquele que se entregou por nós e morreu por nós. Daí que Deus já não vai mais cobrar o pecado em mim, mas sim já foi cobrado esse pecado nele. Diferente também daquilo que nós estamos a fazer nas nossas missas, do culto aos nossos antepassados. Há uma traição. Mas qual é o problema do culto aos seus Há antepassados? uma traição. Há uma traição. Então, porque é uma traição, você prefere, obviamente, abandonar a sua identidade africana. Na verdade, não seria abandonar a identidade africana, não existe seria? isso aí. Como é que você vai abandonar Se você aquilo já não que faz você aquilo é? que são práticas da própria africanidade. Se existe alguma coisa dentro da cultura que me desgraça, naturalmente que eu não vou O cristianismo dá um exemplo concreto de uma pessoa que traiu a Cristo. Nas igrejas, por exemplo, está cheio de membros que traem pastor, de pastor que trai seus membros, de um pastor que se envolve com as irmãs da igreja, de uma mãe pastor que se envolve com os irmãos da igreja. Isso aí, meu irmão, é uma outra dimensão, é um outro nível. Então, por que as pessoas não abandonam? Há muita gente... Não, quando digo abandonar, a igreja por que não decai, não entra em decadência? Não, mas há igrejas que caem em decadência por causa disso Quais mesmo. são essas igrejas? Bom, eu não vou mencionar. Está cheio. Está cheio dessas igrejas. Não, mas quando digo está cheio, é que há muita gente nos últimos tempos, Sim. mesmo nós abandonando as práticas africanas, com uma imensidão de igrejas que nós temos, encontramos muitos perversos. Só aqui na Karl Marx, temos uma igreja aqui na Karl Marx. Aqui no Lofpal, na Karl Marx temos uma igreja. Aqui, Rua da Resistência, temos uma igreja. Na Vardemilini, temos igreja. Aqui, em Emília Daús, temos igreja. Paulo Samólica, como temos igrejas. Estamos na tentativa de ganhar armas a Cristo. Só que no meio a esse exercício é o fato de que vamos encontrar pessoas desviadas. Mas por que a gente não pode... professa a mesma fé? Eu ir a um cemitério, entregar flores ao meu avô ou qualquer outra pessoa que é parte da minha árvore genealógica. Por que os teólogos chamam daquela atividade ali como se fosse uma atividade pecaminosa, como se fosse uma atividade de monstruosa? Há um entendimento equivocado aí, Otamelo. Vamos com calma. Há um O entendimento cultuar os seus equivocado. antepassados, ao falar dos seus antepassados, enumerar os seus antepassados, te Deixa-me te desliga de esclare- Deus. Não, deixa-me te Mas esclarecer o seguinte. a minha pergunta, cultuar os seus antepassados desliga de Deus? Vamos lá definir o que é cultuar os antepassados. Qual é o teu entendimento? Não, eu aqui não estou a entender. Você que faz entendimento, cabe a mim fazer as questões. Tudo bem. Deixa-me dizer o seguinte. Quando nós falamos da ideia de cultuar os antepassados, não é? Estamos ali... o que se faz muitas das vezes? Ali vai-se buscar a sorte, não é? Há quem diz que vai ali para buscar a sorte. Há os que falam com o curandeiro, lhes dão uns certos lencinhos, que dizem que esse lenço aqui é de teu xará, tens que se cobrir de vez em quando com esse lenço, de modo que a sua sorte, para que ele possa te proteger, etc, etc. Está a perceber? Ok, tá bom. Agora, eles fazem-se cultos enganosos. Por quê?
ali, meu irmão, é campa. Ali já não há vida. Não vais falar com ninguém ali. Se você for a destruir aquilo ali, só vais encontrar areia e ossadas. Não vais encontrar nenhuma vida. Então, é inútil que tu faças isso. É inútil. É diferente de Cristo. Quando nós estamos a falar de Cristo, eu sei que Taveira também é cristão. Quando estamos a falar de Cristo, nós temos a convicção de que Cristo não morreu. Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a diferença. De que aqueles que estão ali não ressuscitaram. Quando nós estamos a orar para um Deus vivo. Estamos a orar para um Cristo vivo, não morto. Essa é a razão que diz que é inútil você ir ali cultuar, porque ninguém vai te ouvir ali. Mas Cristo vive. Cristo ressuscitou. Essa é a diferença. Então não há nenhum encorajamento de você ir para lá, naquela campa, que só tem areia ali, só tem ossadas ali. Eu vou no cemitério de Daniel, onde foram sepultados meus pais, com meu filho, tem 6 anos. Ele já sabe que pai de mãe foi enterrado aqui. Sabe que mãe de pai foi enterrado aqui. Não tem nada ali. Eu lhe digo, filho, aqui não tem nada. Só estamos a vir a visitar a campo para teres entendimento de que eu não caí do céu. Tive uma mãe, perdeu a vida, foi enterrado aqui. Tive um pai, perdeu a vida, foi enterrado aqui. Aquilo que a gente que assistimos mas os políticos, quando vem uma comitiva visitar, vão passar pelo Praça dos Heróis, vai dizer que, olha, Eduardo Munhane, etc, etc. Enfim. Mas aquele lugar é histórico, não é histórico? É histórico. A espiritualidade daquela pessoa não está ali. A espiritualidade daquela pessoa não está ali. É o que estás a me perguntar. Estou a perguntar assim. Eu não sei se a espiritualidade daquela Porque de uma outra forma, você não está a levar teu filho a qualquer lugar. Está a levar teu filho a um lugar específico. A espiritualidade do meu pai. Se você pensar, por exemplo, Michak, em querer fazer uma missa, em querer fazer um culto dos seus antepassados, a Igreja Católica faz muito disso aí. Por exemplo, pode fazer uma missa, por exemplo, para uma pessoa que morreu há 1 ano. É por isso que nós, da União Batista, somos considerados ou somos protestantes. Não aliamos com as ideias da Igreja Católica. Porque percebemos de que nem tudo que a Igreja Católica faz é bíblico. Da mesma forma que nem tudo que vocês fazem é bíblico. Não, nós tentamos correr naquilo que as Escrituras dizem. Uma tentativa e fazer aquilo que as Escrituras dizem. Vocês têm regras que vocês constroem. Tentativa é o quê? Vocês não têm uma regra. Há uma regra, sim. Essa regra quem fez? Baseia-se nas Escrituras. Há pessoas que saíram da Igreja Batista, sabes? Sim. Por quê? Bom, há uma outra coisa que as pessoas não vão concordar com... Então, é por aí, então. A Igreja Católica, não vamos discutir se a Igreja Católica faz fazer é bom ou mau. Sim. O que é certo é que há pessoas que saem da Igreja Batista. Quem estuda o debate teológico, o luteranismo, que protestou contra a Igreja Católica, há pessoas que saem do luteranismo. O Wesleyano, metodista, há pessoas que saíram daí. Esse não é o debate. O debate é que há uma ofuscação de todas essas igrejas ocidentais sobre a essência africana. Este é o debate. E o argumento é sempre Deus. Não, Tamela, o africanismo, na qual estamos a falar de adoração aos antepassados, eu lhe falei das consequências óbvias, sentidas na pele. Está a entender? Eu estou a lhe dizer as razões pelas quais hoje já não se faz mais, não se celebra mais missa de cultuar os antepassados. Não se celebra. Está a reduzir a celebração das missas por causa desses novos ventos da modernização, do catolicismo, do evangelismo, do
protestantismo. O que acontece? Aos que não estão no cristianismo, etc., porém fazem a missa da mesma pessoa em épocas diferentes, com pessoas diferentes. Como assim? Assim mesmo. O que acontece? Tamela, com um grupo de irmãos, decidem fazer uma missa em homenagem ao vovô Tamela, não é? E os seus primos também decidem fazer a mesma missa, porém entendem de que vocês não podem se juntar a vós, porque vocês vão lá com ideias negativas ou com fetícios. É por isso que vão em momentos diferentes. Então, o que está a destruir a nossa cultura é essa, como é que se diz? É essa esperteza que existe entre os irmãos. Bem, Michak, nós já não temos mais tempo, o nosso tempo está a correr bastante. Gostava que fizesse as suas últimas considerações. Pois é, muito obrigado pela essa oportunidade que cá tivemos de compartilhar com os irmãos aquilo que é a experiência da nossa africanidade. Para os que ainda exercem a cultura, nós encorajamos a não se assassinar por meios obscuros, mas que façam tudo com muita alegria e com muita paixão. E para os que estão em outros ramos também possam fazer também com muito amor, com muita alegria. E beijos e abraços à família, aos amigos, etc, etc. Obrigado. Nós agradecemos já pela sua presença, nós agradecemos pela presença do caro estimado internauta que esteve conosco ao longo dos 45 minutos, o que nós podemos dizer um grande abraço, nos voltamos a nos ver numa próxima oportunidade e a próxima oportunidade está, de certa forma, para breve. Até já.